Pais amados, tudo bem? Bom dia. Espero que todos estejam bem. Estamos no nosso dia 51 da campanha dos 100 dias para alcançar o rompimento. E está sendo dias incríveis que estamos com esse devocional. Deus está falando através da vida de cada um que passou aqui para ministrar. E eu creio que Deus vai continuar falando até chegar nos nossos 100 dias. Hoje estamos no dia 51 e o tema é o menos é mais. Você que está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Isaías 60, 22, que dirá assim: o menor virá a 100.000 e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo o farei prontamente. Feche seus olhos um minutinho, vamos orar. Deus, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse dia 51 da nossa campanha. Que o Senhor possa, Deus, continuar falando nos nossos corações, que a gente possa, Deus, estar atento, Deus, para que o Senhor vai falar, Deus, nesse dia. Em nome do Senhor Jesus, amém. Então vamos por parte. Deus, ele falou isso, foi liberado, para os povos de Israel em um tempo de reconstrução e esperança. Que o profeta Isaías anunciou algo poderoso, que Deus transforma o pequeno em coisa grande e o improvável em coisas extraordinárias. Voltando no texto, que diz assim: o menor virá a 100.000. O que isso significa? Ou seja, Deus, ele não precisa de grandezas para começar o que ele quer começar. Ele usa o que parece ser insignificante, ou seja, uma pequena fé. Às vezes você fala: meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Mas Deus, ele usa exatamente isso. Talvez você esteja uma pequena fé e é isso que ele vai usar para te colocar em lugares grandes, a lugares altos. Um sonho esquecido, talvez, uma oração silenciosa. E talvez hoje na sua casa você se sinta pequeno para começar algo que você tem no seu coração. Mas Deus está dizendo que a gente não somos pequenos. Talvez na nossa mente o inimigo vem falando que a gente não vai conseguir, que a gente não é capaz, que a gente não vai ter força. Mas Deus, ele usa exatamente isso. Essas palavras que talvez te ferem, ele pega essas palavras para trazer coisas novas, ou seja, coisas que são grandiosas que você nem imagina na sua cabeça. Então Deus, ele pega essas frases que às vezes o diabo coloca na sua mente para te colocar em lugares altos, para transformar a sua vida. E voltando ao texto, e tudo tem o seu tempo certo. Ou seja, talvez a gente fala: meu Deus, quando é que eu vou conseguir? Quando é que eu vou ter isso? Quando é que eu vou ter aquilo? Mas não é no nosso tempo, mas sim no tempo de Deus. E o tempo de Deus não é atraso. O tempo de Deus é preparação. Ou seja, a gente às vezes quer ter tanta coisa, mas será que a gente está preparado para ter essas coisas? Porque às vezes nosso coração é enganoso. Às vezes a gente acha que vai conseguir, às vezes a gente acha que pode ter isso, mas Deus, ele nos prepara para ter o que a gente quer. E, por último, farei prontamente. Ou seja, quando é chegada o tempo de Deus, ele acelera o processo. Ou seja, quando é no tempo de Deus, Deus, ele não atrasa. Como diz, ele tem um tempo certo para tudo. Então Deus, ele não está atrasando, ele está te preparando para conseguir isso. O que parecia demorar anos pode acontecer em forma repentina. Portas se abrem, conexão surge a favor de se manifestar. Deus pode trabalhar anos em silêncio e de repente mudar tudo em um instante. Ou seja, talvez a gente esteja há anos pedindo coisa para Deus e Deus, ele não dá na hora que a gente pede, porque Deus está te preparando para isso. Então, ou seja, Deus quer colocar pessoas pequenas que se acham pequenas em lugares altos, em lugares prósperos. Amém? Muito obrigado. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Deus, muito obrigado, Pai, por esse devocional. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem falado conosco, Pai. Deus, acreditamos, Pai, que a gente
esteja talvez passando por um deserto, mas é só uma fase. Deus nos está preparando para coisas grandes, para coisas sobrenaturais. Em nome do Senhor Jesus, Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado, Pai, por cada um que está assistindo esse devocional. Em nome do Senhor Jesus, amém. Muito obrigado, gente. Deus abençoe. Acompanhe aí os outros dias e até a próxima.